Quer saber? Hoje eu não vou fazer leitura de introdução, porque hoje é o último episódio da série Estudos e Confrontos, livro de Ezequiel, episódio 33, e eu vou começar a tratar do 47, capítulo 47, verso 13, capítulo 48 completo. Então, estou te aguardando aqui. Vem comigo que você vai entender exatamente as últimas orientações de Deus para Ezequiel a respeito da divisão da terra, como ele deseja que as tribos estejam dispostas, como ele deseja que a terra sagrada seja usada, utilizada. Então, vem. Se você é novo por aqui, calma. Eu vou colocar uma bolinha aqui, ela vai aparecer bem aqui, nesse canto aqui. E aí você clicando aqui, você vai poder acessar todos os 32 episódios antes desse aqui e os 2 episódios bônus. Amém, querido? Então, não se assusta, só vem. Vem que a gente vai lá para a tela do computador. Já te aconselho, assista na televisão se você puder, porque eu vou usar mapas, eu vou usar ilustração. Se você tinha dúvidas sobre o território de Israel, sobre a divisão das tribos, sobre um monte de coisa interessante que eu separei para você, vem, só vem. Hoje a gente não começa com leitura, a gente começa assim. Graças e paz, queridos. Pastor Alexandro de volta aqui e trazendo para vocês Estudos e Confrontos do Profeta Ezequiel, episódio 33, o último episódio, né? Aí você deve estar pensando, que é isso, pastor? O senhor vai fazer o último episódio e não vai aparecer para a gente? Calma que eu vou aparecer ainda para encerrar essa série maravilhosa. E a nossa base vai ser no capítulo 48. Na verdade, não é capítulo 48. Conforme eu pedi na introdução, eu queria que você pegasse do 47 a partir do verso 13, tá? É a partir do 47, capítulo 47, verso 13, que Deus começa a falar sobre a divisão das terras, tá? E aí, para ficar melhor para você, eu resolvi trazer um episódio com ilustrações e mapas. Como eu falei para vocês, o último episódio do capítulo 48 seria um episódio muito técnico. É o final da visão de Ezequiel, a visão que começou lá no capítulo 40, e agora Ezequiel, nesse último capítulo, ou melhor, a partir do 47, verso 13, Ezequiel vai receber da parte de Deus instruções com relação às porções de terra que será devida a cada tribo, a terra santa, ou seja, o local sagrado, a região sagrada, o local, né, santo, da forma que você quiser chamar, região sagrada, que é ali na altura de Jerusalém, na faixa de Jerusalém, tá? E as divisas, né? Deus vai falar das divisas. E já para começar esse episódio, eu quero te falar que esse sempre foi o plano de Deus. Talvez você esteja se perguntando assim, mas pastor, por que a visão começa com o templo e agora vem para as terras, vem para a divisão de terras? Bom, o que eu posso te falar é que em Deuteronômio Deus deixou bem claro que ele sempre quis todas as tribos, que na verdade são irmãos, filhos de Jacó, que eles vivessem juntos, que eles vivessem unidos, que eles vivessem desfrutando de todo o benefício da terra prometida. A gente vai lembrar, se você lembrar direitinho, quando Jacó volta da terra lá do seu sogro, né, de Labão, com as suas esposas, com Lia, com Raquel e com as concubinas, uma das coisas que fica claro é que a terra não comportava os rebanhos de Jacó e os rebanhos de Esaú. Esaú, ele se muda, ele sai dali, ele vai mais para o sudeste da região da Palestina. Se der, eu vou mostrar, se eu lembrar, eu vou mostrar aqui para vocês. E ali vira a possessão de Moabe, né? A gente chama de Edom. Perdão, tá? Corrigindo. Vira a possessão de Edom, que são os filhos de Esaú. Mas essa escassez que a gente vê na terra, onde não há como comportar os rebanhos desses dois irmãos, além de ser já uma consequência do pecado, a terra se torna maldita em Gênesis capítulo 3,
a gente vai perceber também que não é a vontade de Deus. Em Deuteronômio, Deus vai dizer que quer que eles desfrutem, que eles convivam, que eles vivam pacificamente na terra, ou seja, que eles coabitem na mesma terra. Amém? Bom, voltando aqui à nossa palavra aqui, né, que a gente deu só essa breve introdução, eu quero que você entenda que esse capítulo 47, a partir do verso 13, capítulo 48, eles são extremamente técnicos, só que eles não vão falar de medidas, eles vão falar de localidades, eles vão falar de geografia, de nomes. E eu sei que você vai ler, eu quero que você leia. Eu quero, se possível, eu quero te pedir uma coisa. Você pode assistir esse episódio, mas depois você abre a Bíblia e começa a assistir o episódio com a sua Bíblia na mão, para você entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? E eu aproveitei nesse episódio para tirar algumas dúvidas, para reforçar algumas ressalvas que eu fiz em relação à questão do novo templo, esse templo da visão, quando eu disse que ele não seria um templo de características palacianas. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ter parecido estranho. Por que o pastor falou sobre isso? Por que ele disse que o portão, quando Deus afirma para Ezequiel que o portão leste ficaria fechado e que o príncipe Sol usaria esse portão de vez em quando, uma vez no ano, quando fosse fazer a refeição da comunhão, e que ele ia entrar pelos vestíbulos e não pelo portão principal? Por quê? Porque antes desse templo aqui, houve o templo de Salomão. Né? A gente precisa entender que Moisés foi tabernáculo, Davi foi tabernáculo, foi uma tenda também. Salomão foi o rei que construiu o templo. Então, templo oficial, só o de Salomão, até o momento. Tá? A visão que Ezequiel está tendo é de um templo futuro que não se parece com o templo que é reconstruído depois. A gente está aqui na época em que o templo de Jerusalém foi completamente destruído por Nabucodonosor, o templo foi destruído em 587 aproximadamente. Nós estamos já em 573. Essa visão está se dando em 573, tá? E é um templo que eu já expliquei isso aqui. Você pode voltar alguns episódios atrás, episódio 30, 31, 32, entender tudo, e você vai ver que esse templo aqui nunca foi construído. Tá certo? Nunca foi construído. Então, qual é o objetivo dos mapas e das ilustrações que eu trouxe para você? É que você entenda por que Deus faz algumas citações para Ezequiel com relação a esse novo templo que nunca foi construído e que os judeus... Aí eu dei duas hipóteses para os irmãos. Os judeus pretendem construir esse templo no futuro, mas hoje temos um prédio, uns dizem que é um prédio do governo muçulmano, né? E outros dizem que é uma mesquita, tá? Lá nesse terreno que é de Israel, mas Israel cedeu para os vizinhos ali, né? E aí hoje, no lugar onde eles pensam em construir esse templo, existe o que nós chamamos de mesquita. Tá legal? Tranquilo? Bom, existe, inclusive, aí, se você quiser consultar na internet, existe um Instituto do Templo. Né? Israel organizou o Instituto do Templo para a reconstrução do que seria o terceiro templo, ou quem sabe até quarto templo. Quem fala sobre terceiro templo é porque entende que o templo de Herodes foi uma reconstrução, uma reforma no templo da época de Esdras, tá certo? Tranquilo? Quem fala de quarto templo conta separadamente. Templo de Salomão, que foi destruído com a invasão de Nabucodonosor, templo de Esdras, segundo templo, tá? Depois vem o templo de Herodes, que é o templo que foi reconstruído e que em 70 depois de Cristo foi totalmente destruído, e agora teremos o que seria o quarto templo para alguns, tá certo? Muitas pessoas dizem que é o terceiro templo. Por que é o terceiro templo? Porque eles consideram que o templo de Herodes foi uma reforma do templo de Esdras, tá certo? Tranquilo? Então estou explicando isso aqui tudo para os irmãos, porque eu quero fazer desse último episódio uma grande aula, para que os irmãos entendam. E por que está fazendo isso, pastor? Porque eu já padeci muito, buscando explicações, e ninguém me explicava na Bíblia, e eu tive que aprender sozinho. E hoje, o que eu puder fazer para facilitar a sua vida, eu vou tentar fazer, tá certo?
E você já vai perceber logo o seguinte, tá? Eu trouxe aqui, que isso, pastor? Episódio do capítulo 47, 48, o senhor está trazendo o mapa mundi? Sim. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe onde é que fica Israel no mapa mundi. E eu já quero começar falando para você que quando Deus chama o bichinho de Jacó, o vermezinho de Jacó, ele está falando do tamanho, da pequeninez, ele está falando de algo com carinho, uma palavra com carinho. Porque se você olhar o mapa mundi, você consegue ver grandes territórios, como o antigo território russo, Canadá, Estados Unidos. Você consegue identificar a América Central, América do Sul, Brasil aqui, olha o nosso Brasil. Salve essa nação, Senhor. Nós vamos ver aqui a Europa, muito pequena, mas, quer dizer, formada por um aglomerado de países pequenos. Está aqui a Europa, a África, né? Um continente que reúne países grandes, porém de uma pobreza. Olha a China aqui, olha grande a China, olha a Austrália, tá? Olha a Índia, tá certo? Temos o Japão mais aqui para o lado. E aqui nós temos o Oriente Médio. Alguns irmãos sabem que Israel fica no Oriente Médio, muitos irmãos não sabem. Por isso eu vim trazer o mapa, para que você entenda que Israel não é uma terra flutuante. Israel não é uma terra do nunca, não, tá? A terra do nunca, que ninguém sabe onde fica. Nárnia, não. Israel está no mapa, tá, querido? Eu vou mostrar para você e vou fazer ligações com o tempo antigo. E para isso eu vou fazer um corte maior. Agora eu estou cortando aqui, olha. No mapa mundi, ó, você pode ver, eu não mudei, é o mesmo mapa, tá? Eu tô pegando todo esse pedaço aqui, ó, do mapa mundi, parte da África, parte da Ásia, Europa e Oriente Médio, tá? Olha aqui, ó, aproximei para você. E mesmo aproximando, agora a gente está aqui pegando do centro-oeste e do centro, né, centro do continente africano para cima, você vai perceber que cadê Israel? Tá aqui a Europa, ó. Tá aqui a Europa. Você consegue ver várias coisas. Olha a Itália aqui, ó. Olha a Itália aqui na Europa. Olha a Turquia. Olha o Egito. Opa! Egito, você já começou a se localizar. Olha o Egito. Olha o Egito. Olha a Arábia Saudita. Gente, Israel tá aqui, ó. O pontinho vermelho aqui, ó, que eu tô balançando, é maior que Israel. É maior que Israel. Tá vendo aqui? Olha o tamanho de Israel, gente. Olha o tamanho de Israel. Você agora vai ver melhor. Olha o Egito, Arábia Saudita, Cisjordânia, Síria, Turquia, Iraque, Irã. Olha aqui, ó. Olha Israel aqui, ó. Israel. Olha Jerusalém aqui. Amém, queridos? Amém? Deixa eu já começar a falar uma coisa para você. Não importa o seu tamanho. Deus sabe exatamente aonde você fica, aonde você está, o que você está passando. E Deus, independente do seu tamanho, Ele se lembra de você. Da mesma forma que Ele lembra de Israel, Ele lembra de você. Não importa o seu tamanho, você tem um lugar no mapa. Deus sabe o seu endereço, você sabe como chegar até você. E é daqui que nós aguardamos a grande promessa, que o nosso Jesus vai voltar e vai reinar nos montes aqui, olha. O reino dele não terá fim, bem aqui onde eu estou passando a bolinha vermelha. Tá bom, queridos? Aqui, quando você lê na Bíblia o Mar Grande, é aqui, ó, o Mar Mediterrâneo. Tá aqui, ó, essa situação aqui, olha. Tá vendo? E agora eu vou aproximar Israel para você, tá bom? E eu estou trazendo Israel já com seu relevo, eu peguei um mapa de relevo. Porque às vezes a gente falando nos vídeos, as pessoas não entendem muito bem. Então tá aqui, olha, o Mar Mediterrâneo, ó, o Mar Grande, ó, o Mar da Galileia, tá vendo aqui em cima, na parte norte, aqui ao lado norte, tá bom? Samaria, capital de Samaria, olha aqui, ó, tá aqui. Rio Jordão, ó, Rio Jordão, Mar Morto, Mar Morto. Olha Jerusalém aqui, Judéia, ó, por onde Jesus muito andou, Judéia, Hebrom, Berseba, tá vendo? Então nós temos aqui Israel, aqui é o território de Israel, olha o Mar Morto. As águas que saem do templo, do episódio 32, o templo está aqui, olha, nas mediações de Jerusalém.
as águas purificadoras descem para cá, olha, e vão cair aqui no Mar Morto. Isso aqui é um vale. Isso aqui é um vale, tá bom? Isso aqui é um vale, ó. Quando fala do vale ali, na Bíblia, aquele vale que as águas vão descer, é esse vale aqui. Não há uma localização correta de onde é En-Gedi, né? Mas a gente presume que, devido ao templo estar nessa localidade de Jerusalém, as águas purificadoras desceriam para cá e purificariam o Mar Morto, tá bom? Só por curiosidade, se você colocar aí no Google Maps, você pedir o mapa topográfico de Jerusalém, tá? Você vai ver, inclusive, marcando a região onde Jesus se batizou, que acredita-se que tenha sido mais ou menos nessa região aqui. Tá bom, querido? Então, o que eu quero chamar a tua atenção para esse episódio aqui, para esse mapa? Israel, ele tem duas grandes cadeias de montanha. Uma aqui, mais para o ocidente, e outra aqui, tá? Mais para o oriente. No meio há um vale de onde temos o Mar da Galileia, Rio Jordão, e o Rio Jordão deságua aqui. Tá bom? No Mar Morto. Tá legal? Ou o contrário, não sei. Agora eu confesso para vocês que eu fiquei na dúvida, tá? Depois eu vou olhar essa direção das águas e vou colocar na descrição do vídeo, tá legal? Tranquilo? Espero que você esteja gostando. Isso aqui tem uma importância muito grande, tá? Por quê? Pelo seguinte, deixa eu te explicar. Essa semana eu escrevi aí uma devocional do Salmo 121. Procura nas minhas redes sociais e compartilha, se você puder, essa devocional. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na época das grandes festas, todas as tribos, elas caminhavam, elas vinham de todos os lados para Jerusalém. Elas vinham daqui, elas vinham daqui, elas vinham daqui, elas vinham daqui. Elas caminhavam. E o monte de Jerusalém, os montes aqui ao redor de Jerusalém, eles serviam como GPS para que a cidade fosse encontrada. Então, era na caminhada que eles vinham andando e eles falavam: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por quê? Porque nessa caminhada que eles faziam por entre os montes, essa caminhada, esse percurso que eles vinham andando aqui, haviam muitos perigos, serpentes, salteadores, animais selvagens, e eles tinham a responsabilidade de proteger os animais que serviriam para o sacrifício aqui e as suas famílias. Então, querido, essa região é muito desértica, é árida. Há uma escassez de água em partes dessa região. Há algumas partes aqui que nós temos até uma vegetação abundante, mas nós temos algumas regiões aqui onde não há vegetação. Bem ao redor aqui do Mar Morto, não tem como ter vegetação, porque eu expliquei isso no episódio passado, que o Mar Morto, ele infelizmente, ele não dá condições de vida. Aqui, ó, as tribos que estão mais ao sul, elas tinham grandes problemas para chegar até Jerusalém, porque elas passavam por locais bem áridos. Se você olhar esse mapa aqui em cima, você vai ver onde se concentra a vegetação de Israel. É mais aqui ao redor da Galileia, tá certo? Aonde tem um verde mais escuro, você tem uma vegetação maior. Aonde vai dando verde mais claro, vai se perdendo vegetação, e aonde você tem amarelo, né, ou melhor, esse tom aqui, ó, terroso, são as áreas mais áridas. Então, querido, olhe para os montes na sua caminhada pelo deserto e saiba que o teu socorro vem do Senhor, independente do terreno árido que você esteja andando, independente da escassez de água, independente das tuas limitações, independente da responsabilidade que você tem de guardar os seus, de guardar aquilo que você devotou a Deus. Você vai chegar. Você vai chegar, porque o Senhor é o teu socorro. É o Senhor que fez os céus e a terra. Amém, querido? Então, eu sei que é uma aula bem técnica, mas eu quero aproveitar para te mostrar como era o relevo de Israel, para que você entenda
como era a dificuldade de caminhar daquele povo. Amém, querido? Bom, aqui eu peguei mais ou menos a região de onde ficava a região do templo, né? Que fica mais ou menos aqui, ó. O templo, ele vai, esse templo da visão de Ezequiel, ele vai estar aqui. As águas purificadoras vão descer para cá, ó, vão descer para cá e vão purificar, vão tornar saudáveis as águas do Mar Morto. Aqui é o Mar Morto, tá, querido? Ó, não vamos perder a ideia não, ó, Mar Morto, tá aqui, ó. Esse pedacinho do mapa que eu peguei tá aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, de Jerusalém, ó, Samaga, Medeba, aqui ó, Judéia, essa região aqui ó, esse quadrado aqui que eu estou mostrando aqui ó, Rio Jordão, Mar Morto. Olha aqui ó, Rio Jordão, ó, Mar Morto. Então, o templo, a visão do templo está acontecendo aqui. As águas purificadoras estão descendo aqui e vai purificar o mar aqui. Tá bom, querido? Bom, aí você deve agora estar olhando para mim e falando, pô, pastor Alex ficou doido. O que a cidade de Davi está fazendo aí? Para você entender por que Deus fechou o portão leste lá no capítulo, vou te dar a referência para você entender. Lá no capítulo 44 ele fala assim, capítulo 44 verso 1 ele vai falar assim, então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste, e que estava fechado. E o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado e não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Verso 3, quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Estranho, né, amado? Por que Deus fechou o portão leste? Por que isso, né? Por que ele fala isso agora? Porque, na verdade, Deus está mostrando que esse templo, o templo da visão de Ezequiel, não tem nada a ver com a cidade de Davi, tá? A cidade de Davi é uma curiosidade, eu vou te mostrar o porquê que Deus fechou o portão leste, tá bom? Então presta atenção. O portão da visão, do templo da visão de Ezequiel, Deus fecha porque ele mesmo entrou, apontando para duas questões. A primeira questão é que o governo do Messias vai se estabelecer. Esse templo, ele aponta para o governo do Messias. Seja o quarto templo construído pelos judeus, seja um templo futuro, onde Deus vai construir, ou vai ser o templo da habitação de Deus, não importa, ele aponta para o governo do Messias. Então, apesar de haver um governo terreno, e eu creio que haverá um governo terreno para Israel, o Messias reinará, porque ele reinará sobre toda a terra. Amém? Então, esse portão, ele acabou sendo, com o tempo, um portão de uso exclusivo do príncipe. Mas por quê, pastor? Porque Salomão, quando constrói o templo, ele faz um templo com características características palacianas, ou seja, ele faz o templo colado no palácio. Para você entender isso, eu tenho que te mostrar primeiro a cidade de Davi. Está aqui a cidade de Davi, amado. Aqui é a cidade de Davi. Aqui é o palácio de Davi. O palácio que ajudou Davi a construir. Tá vendo? Davi, ele monta o palácio dele sobre esse vale aqui, olha. Ele constrói. E essa é a cidade de Jerusalém. Hebron tá aqui. Toda a história de Davi que você vai ler ali em 2 Samuel, né? É aqui que está acontecendo tudo. Tá? É aqui que está acontecendo. É a terra que Davi tomou dos jebuseus. Tá? Aquela conquista que Davi faz sobre os jebuseus, quando ele já está unificando o reino norte, que está para aqui para cima, com o reino do sul, que está aqui para baixo. Essa unificação, Davi consegue tomar dos jebuseus e ele aproveita a estrutura. E ele faz dessa estrutura já o seu palácio. Ele mora numa tenda. E a tenda do Senhor fica nessa região aqui, porque Deus não deixa ele construir o templo. Lembra disso? Que Deus vai falar para ele que ele tem as mãos sujas de sangue e que quem vai fazer isso é o filho dele? Pois é. Por quê? Porque a cidade de Davi ela vai crescer, ela vai se tornar a cidade de Salomão. Então, olha, por favor, vê se você consegue ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu sei que tem alguns irmãos que têm dificuldade com essa visão mais espacial, mas olha aqui, ó. Olha a cidade de Davi aqui, tá vendo esse muro, ó? Ó, olha aqui, ó.
Esse muro dividia a cidade velha da cidade mais nova. Então vou voltar aqui para você entender. Olha até onde ia a cidade de Davi, olha. Você está vendo que a cidade de Davi tem essa parte aqui, ó, essa plataforma aqui, ó, da onde eles tiravam água, né? Aqui havia já um sistema de irrigação. Aqui é o Vale do Cedron, tá? Olha aqui, ó, tá vendo esse quadrado por fora da cidade? Você vai ver ele lá, ó. Olha o quadrado aqui por fora da cidade. Estão vendo? Olha o quadrado por fora da cidade. Então, ó, a cidade de Davi vinha até aqui, ó. Olha a divisória aqui, ó. Daqui para cá, começou a crescer no reino de Davi. No reinado de Davi, começou a se expandir. Quando chega no reinado de Salomão, que Davi morre e seu filho Salomão assume o trono, Salomão vai construir o palácio dele aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, o palácio de Salomão aqui em cima, ó. Palácio de Salomão. Olha o palácio de Salomão aqui. Aqui é a casa do bosque do Líbano de Salomão. Aqui é o complexo real. Tá vendo esse aqui, ó? Esse quadrado aqui, ó, é o complexo real, onde fica o trono, onde ficam os funcionários públicos do palácio, ou seja, o comandante, sacerdote, escribas, conselheiros, ministros. Você vai ver eles aqui, ó, eles moram aqui no complexo real, tá? Aqui é o palácio de Salomão, e aqui é a casa chamada Casa do Bosque, quando você vê, tá? Aqui continua sendo o Vale de Cedron, aqui continua sendo a plataforma de retirada de água, tá certo? Aqui era onde era o palácio do rei Davi, e aqui é o palácio. E onde é que está o templo, pastor? Está aqui o templo de Salomão. Você consegue perceber que o templo de Salomão é colado com o palácio? Consegue? Era isso. Quando eu digo que o templo de Salomão tinha características palacianas, é porque o templo do Senhor era praticamente colado à casa de Salomão. Olha aqui, ó. Aqui, antes de eu mostrar para você o palácio e o templo, olha a cidade de Davi, olha a fonte de Gion aqui, ó, de onde eles extraíam água, a fonte de Gion, ó, tá vendo aqui? Olha o palácio de Davi, olha para onde a cidade cresceu e olha, Palácio de Salomão e Templo de Salomão. Mas não ficava com essa distância toda não, tá, amado? Aqui é um desenho bem só para você ver a diferença da cidade de Davi e da cidade de Salomão, tá? O rio tá aqui, o rio Jordão tá aqui, tá? O Mar Morto tá aqui, tá legal? O Mar Morto tá aqui, começa aqui, tá? E o Rio Jordão tá descendo aqui. Olha a diferença da evolução da cidade de Davi para a cidade de Salomão. Lembrando que no reinado de Davi essa cidade aqui começou a crescer, mas foi com o reinado de Salomão que essa cidade se estabeleceu. Mas para você ter ideia, tá aqui, olha o croquis, a planta baixa do Templo de Salomão. Olha o Templo de Salomão, tá vendo? Isso aqui é o átrio exterior, tá? Isso aqui é o átrio exterior. Aqui é o templo em si, tá vendo? Aqui é o templo em si. Aqui eram as bacias para lavar, tá? Onde os sacerdotes se lavavam. E aqui era o altar do holocausto, onde se queimavam as ofertas. Aqui eram os pilares da entrada do templo. Aqui é o santo lugar, onde ficava a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro. E aqui é o santo dos santos, aonde ficava a arca do Senhor com os querubins propiciatórios sobre a arca com os querubins. Aqui do lado eram salas, os vestíbulos, tá legal? Tá aqui do lado, ó, os vestíbulos, as salas, não é nem vestíbulos, são as salas onde eram guardadas o vinho, o azeite, o trigo, as ofertas e os utensílios da casa do Senhor. Aqui eram os degraus que subia para o templo de Salomão e olha, saía do átrio aqui, olha aqui, ó. Olha, tinha os degraus que ia para a casa do rei. Olha a casa do rei, aqui é a casa do rei. Aqui é a casa da filha de Faraó, um dos primeiros casamentos oficiais de Salomão, tá? Que, se você pegar aí o primeiro livro de Reis, você vai ver ele se casando com a filha de Salomão. Aqui é o átrio da entrada da casa do rei. E logo aqui havia passagem para a casa do bosque do Líbano, que é retratado na Bíblia. Aqui é a sala das colunas e aqui é o pórtico, a sala do trono. Ou seja, aqui é o complexo real, é o complexo
do reinado de Salomão. Amém, queridos? Glória a Deus. Você agora entendeu isso aqui? Lado norte, que é o lado de cima, o lado norte, aqui é o lado do sul, aqui é o lado oeste e aqui é o lado leste. Por isso que a entrada do templo está aqui, ó, apontando sempre para o lado leste. Todo templo judaico vai ter a porta apontando para o lado leste, tá certo? Então você agora consegue compreender isso aqui. Lado leste, lado norte, lado sul, casa do bosque, complexo real, casa do rei, casa da filha de Faraó que casou com Salomão e o templo. Tá certo, amados? Eu espero que isso esteja sendo bem elucidativo para você. E o que Deus não quer? Deus não quer mais isso aqui, ó. Olha aqui, amados. A casa do rei se confundia com o templo. Esse templo aqui, ele acaba ficando meio que no governo, meio que à vontade do rei, meio que servindo para os propósitos do rei. E Deus não quer mais isso, tá? Por isso que no templo de Ezequiel, cadê? Vê se tem algum palácio por aqui. Não tem. Olha o átrio aqui. Se a gente for comparar o palácio de Salomão com o átrio, ó, olha o átrio onde tem o altar do holocausto aqui. Vamos agora ver o templo de Ezequiel. Olha o altar, olha o átrio com o altar do holocausto. Teria que estar aqui o templo do príncipe, o templo do rei, o templo de Salomão. Muito pelo contrário. Você está vendo algum templo aqui, algum palácio aqui de rei? Algum palácio aqui de príncipe? Não. Deus diz que esse portão aqui vai ser fechado. Capítulo 44 aí de Ezequiel que eu li para você. Ele diz que vai ser fechado e o rei, o príncipe, vai entrar pelo vestíbulo, provavelmente, ou pelo vestíbulo externo que tem aqui, as entradas externas. Você está vendo aqui, ó? Você está vendo que aqui ó, tem umas frestas, que são os vestíbulos, ó? Tá vendo que tem uma fresta maior aqui, ó? Que é o vestíbulo lateral aqui. Deus diz que ele vai entrar por esse vestíbulo aqui lateral, mas que o portão principal do leste vai ser fechado, porque o Senhor passou por aqui, apontando para o reinado do Messias. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês puderam entender isso aí? Então, quando eu digo que o templo de Ezequiel não tem características palacianas, é porque ele não tem isso aqui, ó. O templo não está vinculado ao palácio real. Ele está independente. Amém? Glória a Deus. Então, e aqui a gente vai ver a divisão que Deus vai fazer a partir do 47:13. Do 47:13 ao 23, Deus vai tratar daqui, ó, das divisas da terra. Então, eu vou te dar uma dica, ó. Quando ele fala assim no 47:13. Assim diz o Senhor Deus, estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel, José e as terras de Israel. Desculpa, tem um ponto aqui. José terá duas partes. Essa José terá duas partes, não é que José terá duas partes. Ele está falando de Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Se você reparar, não tem nenhuma parte com o nome de José. Tá bom? Tranquilo? 14. Repartam a terra as partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Partes iguais. Se a gente voltar no mapa, a gente vai ver que as partes não eram iguais. Cada tribo ficou com um pedaço completamente diferente em tamanho. Assim, esta mesma terra lhe será dada por herança. Este será o limite. Do lado norte, ó, do lado norte aqui, ó, tá vendo? O Mar Grande pelo caminho de Etron até a entrada de Zedade, ou seja, ele está falando do mar, aqui é o Mar Grande, caminho de Etron até Zedade, tá vendo? É isso aqui. Emate, Berota, Sibraim, que ficam à fronteira de Damasco. Emate, né? Ele vai explicando, Deus vai explicando. São nomes, eu não queria fazer um vídeo falando esses nomes, mas eu quero que você leia, tá? Do lado leste, a fronteira será entre Harã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel. Será o Jordão, ó. Olha aqui o Rio Jordão, ó. Ó, olha o Rio Jordão fazendo a divisa, tá vendo? Vocês estão entendendo? No lado sul, a fronteira irá desde Tamar. A gente vai ver Tamar aqui sempre embaixo, como uma dúvida, né? Até as águas de Meribá Cádiz. Então, seguindo o ribeiro do Egito. O ribeiro do Egito é por aqui, ó.
tá? Porque aqui já é indo o caminho para o Egito, até o Mar Grande, ou seja, até o Mar Grande, aí volta tudo de novo. O lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até a entrada de Ramate. Onde é que você vê a entrada de Ramate? Eu estou falando no verso, 20, tá? Do 47. No lado leste, a fronteira será o Mar Grande, ó, o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, até Ramate. Onde é que você encontra Ramate? Você encontra Ramate no verso 16, que é a fronteira do lado norte, que ele explica. Tá certo? Vocês vão entender isso aqui. Tá legal? Tranquilo? Bom, no 48, Deus começa a falar dos limites das tribos. E aí ele vai tratar de 7 primeiras tribos. Ele vai falar da tribo de Dan, tá? A primeira ele vai falar da tribo de Dan, tá? No verso 2, limitando-se com Dan, ó, Dan, Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. Então ele fala primeiro dessas 7 tribos aqui. Essa é a divisão que Deus gostaria. Você vai encontrar do 48:1 até o 48:12. Depois Deus vai falar dos limites dos sacerdotes e dos levitas, que está aqui, ó, na Holy Portion, ou seja, porção santa. Tá traduzindo aqui, porção santa. Então, olha, Dan, Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. E aqui nós temos a porção santa, que na verdade é aqui, ó, essa região aqui da cidade de Davi, essa região de Jerusalém, essa região aqui, ó. Tá vendo, ó? Dan, Asser, Naftali, Efraim, Manassés, tá tudo aqui, ó. A divisão vem por aqui, ó, até chegar a Judá, que está aqui, ó. A possessão de Judá está aqui, ó, em cima da Judéia. Por isso o nome Judá, Judéia, está aqui. A possessão de Judá está aqui, ó. Agora, essa região aqui, até Hebron, é uma região santa. Tá legal? Tranquilo? É uma região santa, tá? E aí Deus, do verso 13 até o verso 14, ele vai falar da possessão dos levitas, que está aqui dentro, que a gente já conhece desde Êxodo Levítico, que ele diz que eles teriam as cidades dos levitas, que eles não trabalhariam, que eles viveriam das ofertas, tá? Do verso 15 ao verso 20, ele vai falar da área dessa região santa aqui, tá? Da área da região santa, mas eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Do verso 21 até... Eu estou no 48, tá, gente? 48, do 1 ao 12, ele divide a região das tribos, das 7 primeiras tribos, de Dan a Judá. Do 48, do 13 ao 14, ele fala da terra dos levitas aqui dentro, da possessão santa, da porção santa. Do 15 ao 20, ele vai falar das divisas aqui da Terra Santa. Do 21, 48, do 21 ao 22, ele vai tratar da área do príncipe, porque tem uma parte do príncipe aqui dentro. Do 23 ao 29, ele vai tratar das 5 tribos restantes: Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gad. Tá? Você vai ver aí, ó. Se você for lá no 48, 23, você vai ver, ó. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste ao lado oeste, Benjamim, olha, 23, Benjamim, tá vendo aqui, ó? No 24, limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste, Simeão, ó, Simeão, Benjamim, Simeão, tá tudo aqui, amado. Eu quero que você acompanhe esse vídeo com a tua Bíblia. Você vai pausando o vídeo e vai lendo a Bíblia, que você vai encontrar aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, 26, limitando-se com Isacar, desde o lado leste, ó, Isacar, desde o lado leste até o lado, né, cadê? Até o lado oeste, ó, Zebulon, olha aqui, ó, Zebulon aqui, ó, tá vendo? Tá? Aí você fala, mas pastor, como é que eles sabem o lado leste e o lado oeste? Por causa do 47, de 13 a 23. Do 47, do 13 ao 23, Deus faz toda essa divisória aqui, ao redor. Tá legal? Nunca mais você vai ter dúvida com relação a isso aqui. E, né,
Depois do limite dessas 5 tribos, Deus vai falar dos portões da cidade. Deus vai estabelecer os portões da cidade, tá? E aí ele vai falar dos portões, das divisas da cidade, do 30 ao 35. E aí a gente encerra o livro de Ezequiel. Mas eu quero te mostrar uma coisa antes. A região sagrada, aquela ali que eu falei, de abaixo de Judá e antes de Benjamim, tá vendo aqui, ó? Judá, tá vendo, ó? Jerusalém, tá vendo aqui? Região sagrada, Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. Ó, eu tô aqui, ó, eu tô falando dessa partezinha laranja aqui, ó, tá vendo? Ó, Judá em cima, Benjamim embaixo da parte laranja. Ó, Judá em cima, terra sagrada, Benjamim embaixo. Tá aqui, ó. Aquela região santa, ela é dividida aqui, ó. Terra do príncipe, essa terra do príncipe que tá desde o verso 48, 21 até o 48, 22, tá aqui, ó, terra do príncipe, terra do príncipe. A terra dos levitas, que tá do 48, 13 ao 48, 14, tá aqui, ó. E essa terra aqui, ó, essa divisão toda dos sacerdotes, templo, você vai encontrar no capítulo 45. Vamos lá? Capítulo 45, do verso 1 ao verso 8, você vai encontrar toda essa divisão dessa região. A terra dos sacerdotes, a terra sagrada para Deus, a terra dos príncipes, dos levitas, as porções para que pessoas que não tivessem terra pudessem habitar. Toda essa terra sagrada está aqui. Eu estou mostrando para vocês como é a divisão. Amém, queridos? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido muito e agora eu volto para o vídeo normal para poder te dar as palavras finais para a gente encerrar estudos e confrontos de Ezequiel. Já já eu já volto, já na tela do vídeo. De volta aqui e eu quero te agradecer. Quero te agradecer por todo esse período que a gente passou junto. E eu nem lembro, eu esqueci de ver. Eu acho que tem, amados, eu acho que tem quase um ano que a gente está no Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel. Eu vou até verificar isso, mas a gente já está um bom tempo no livro de Ezequiel. Então, eu quero te agradecer você, agradecer cada inscrição que foi feita no canal. Hoje somos mais de 300 inscritos no canal. Eu sei que para muitos é um número pequeno, para muitos, o que é 300? Coitado, né? Eu sei que muita gente ri de mim, mas eu tenho certeza que são 300 que chegaram aqui e que gostam. Eu tenho pessoas aqui que são inscritas no canal, que me acompanham e que nem são evangélicas, são de outras confissões. Temos católicos, temos aqui várias pessoas que ateus, temos pessoas que são de outras religiões e vem nesse canal aqui uma coisa que a gente tem encontrado em poucos canais, uma sinceridade, uma franqueza, uma vontade de falar apenas, tão somente, da palavra de Deus e de uma forma que talvez você ainda não tenha visto, de uma forma serena, tranquila, pegando a tradução literal, pegando exatamente os melhores textos, pegando as melhores opiniões dos teólogos. Eu quero te agradecer. Eu quero agradecer em especial por cada pessoa. Saiba que não passa em branco a sua participação aqui. Eu sei, você talvez que não seja evangélico, pensa que eu não sei, que você está assistindo, que eu não vejo, que eu não respondo seus comentários. Eu respondo todos os seus comentários. Eu quero começar agradecendo você que não é evangélico, mas que acompanha esse canal. Saiba que o Senhor Jesus tem uma palavra para você. Se você está aqui e gosta, fica, permanece, porque o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Ele te ama, Ele me amou e te ama. E é isso que eu anuncio aqui nesse canal, através de estudos, sim, através de devocionais, sim, mas é isso que eu tenho te dito aqui. Quero te agradecer. Mas também quero agradecer a todos os líderes que aqui estão. Quero agradecer ao Edson. Eu quero agradecer. O Edson, ele leva isso para toda a liderança dele. Eu quero agradecer a cada irmão. Edeval. Quero agradecer
aos irmãos que compartilham, que curtem, a Cláudia, que sempre me acompanha até aqui desde o início, a tia Dagmar, ela me acompanha também, passou a me acompanhar desde da devocional de Jonas e o estudo e confrontos de Ezequiel, me acompanha também. Eu não vou lembrar do nome de todos, o Dico, eu quero agradecer também, eu quero agradecer a muita gente, as senhoras, as mulheres que sempre acompanham esse canal, que estão sempre presentes nesse canal, compartilhando, curtindo. Eu quero te ver nos próximos empreendimentos, nos próximos estudos. Eu quero te ver aqui de novo. Eu quero te ver aqui. Eu quero ver cada um curtindo e compartilhando. Eu quero que você aproveite, pegue todo esse estudo de Ezequiel, espalha para o máximo de gente que você puder. Porque fui eu que fiz? Não. Porque é um excelente estudo? Não. É porque eu sei daquilo que Deus nos entregou. Eu sei da seriedade com a qual a gente tratou aqui cada capítulo, tratou cada episódio, fazendo as pesquisas, tentando não trazer nenhuma fábula, tentando trazer tudo dentro da sã doutrina, tentando explicar de forma muitas vezes expositiva o que o texto estava dizendo, algumas vezes trazendo temáticas para a nossa vida. Eu sei que isso vai te ajudar de alguma forma e vai ajudar a vida de muita gente. Então eu quero te agradecer. Mais um desafio vencido. Você não sabe como eu estou feliz por entregar estudos e confrontos de Ezequiel, que foi um desafio muito grande para mim. Muitos episódios eu passei mal aqui, eu estava passando mal, porque eu recebia da parte de Deus aquilo, e aquilo me fazia, muitas das vezes aquilo me deixava constrangido, me deixava mal. O quanto essa palavra de Ezequiel operou na minha vida, e eu quero que opere na sua também. Eu quero te agradecer por cada lágrima que a gente derramou junto, aqueles que derramaram lágrimas assistindo Ezequiel, aqueles que oraram depois e falaram: Deus, eu quero isso para minha vida, ou Deus, eu não quero isso para minha vida, eu não quero esse pecado. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por você que tão somente assistiu. Eu quero te agradecer. Eu quero agradecer a cada um. E eu quero te pedir, ore pela minha vida, porque não é fácil. No Brasil, trazer estudos, levar o ministério de mestre não é fácil, porque não sou eu, não sou mestre. Mas a forma com a qual eu desenvolvo os episódios e trago é uma forma pastoral de mestre, aquele que explica. É isso que eu quero dizer. Mas eu não me considero mestre. Amém, queridos? Então eu quero que você espalhe essa palavra. Preciso da sua oração, porque sou necessitado de Deus, sou necessitado da graça de Deus. Preciso muito de você. E qual vai ser o nosso próximo desafio, hein? O que vem pela frente agora? Eu não tenho nada em mente, mas seja lá o que for, que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Saiba que cada um dos inscritos que lá estão, eu oro. Essa luz mudando, amados, é o sol entrando aqui no cenário. Entra e entra forte, e eu deixo, porque os céus anunciam a glória de Deus. Amém, querido? Estou muito alegre, porque você me acompanhou até esse último episódio. Eu quero te agradecer. Não me deixa sozinho, não. Ora por mim, me ama e fica com Jesus, querido.